Boa noite. Sou Lucas, tenho 28 anos e sou o primo do Janderson Lopes, dono do canal Janderson Lopes Histórias de Terror. Descobri o canal dele por esses dias e resolvi mandar esse relato para ele. Espero que vocês gostem. Esse relato aconteceu em 2015. Foi uma experiência muito sobrenatural para mim, mas quero compartilhar com vocês. E vamos para o relato. Eu era casado fazia pouco tempo. Não era muito tempo não. Tinha mais ou menos uns 2 meses de casado. Eu morava perto da minha sogra. Era uma distância de mais ou menos umas 2 casas só para a minha sogra. O meu sogro era um amor de pessoa para mim. Ele fazia de tudo para mim. Eu o chamava de pai, pois ele era que nem um segundo pai para mim. Apesar de a minha mãe legítima morar bem longe mesmo, e quase difícil eu ter contato com ela, eu sempre ia na casa do meu sogro, frequentemente, para ver se eles precisavam de alguma coisa ou se eles tinham alguma coisa para me emprestar. Eu arrumei um emprego e comecei a trabalhar. Estava gostando muito do emprego. Bom, com o passar do tempo, as coisas foram mudando para o meu lado. Eu consegui comprar móveis para minha casa, consegui pintar a casa, mas tinha algo de estranho na minha sogra. Parecia que ela não queria que eu casasse com a filha dela, mas como eu já tinha casado, não podia voltar atrás. E nós estávamos muito felizes mesmo. Estava dando tudo certo para nós. Bom, mas algo estranho nas minhas sogras me intrigava, e era simplesmente na noite de lua cheia. Eu não sei o que acontecia com ela, que ela mudava o seu comportamento. Toda noite de lua cheia, ela ficava logo ansiosa e não falava com ninguém, mas dava para você perceber que alguma coisa a incomodava. Ela andava de um lado para o outro, de um lado para o outro. Alguns meses passados para frente, ela começou a sofrer com uma forte dor de cabeça e ninguém sabia o que era. Bom, mas o que me intrigava mais ainda nesse caso era que ela sempre tinha essa dor de cabeça perto da lua cheia. Antes era tudo normal, ela não sentia nada. Resolvi levá-la no médico. Tinha um carrinho que eu sempre usava para ir para a cidade e para resolver uns negócios ali pela comunidade mesmo. Bom, levei a minha sogra no médico, mas o médico não deu explicação nenhuma para o que ela estava sentindo. Ele disse que não sabia, porque só dava dor de cabeça na lua cheia. Bom, ele me chamou em um canto lá do hospital e falou: Olha, se a sua sogra só tem dor de cabeça perto da lua cheia, eu acho que ela vira uma fera, ou lobisomem, que nem muitas pessoas falam por aí. Eu disse: Será? Mas eu nem liguei. Mas vim com a minha sogra lá do hospital para a casa dela e aquilo que o médico falou para mim não saía da minha cabeça. A minha sogra, um lobisomem. Mas eu deixei aquilo para lá. Fui tocar minha vida normalmente. E também não queria falar para minha mulher, pois poderia ser um choque para ela. Imagina você de repente saber que a sua mãe se transforma em um bicho desse. É melhor não ter falado para ela. E levei a minha sogra lá, ela me agradeceu e fui para minha casa. Bom, passado alguns dias, no máximo 8 dias, começou a aparecer relatos de pessoas mortas e despedaçadas em vários cantos. A primeira morte passou na televisão de uma mulher de mais ou menos 26 anos, quase a minha idade que eu tenho hoje. Ela ia para o trabalho e uma fera atacou ela, arrancando pedaços. Conta que tinha cortes profundos e garras no corpo dessa mulher.
Era pedaço arrancado descomunal, que nem um animal conseguia fazer igual. Nem uma onça fazia aquilo na vida real. Bom, eu fiquei assustado, pois nunca tinha visto coisa assim antes. Bom, um bicho começar a matar pessoas, seja o que for, esse bicho é perigoso. Um dia o meu sogro chegou lá em casa à noite. Fiquei meio assim, porque ele mal anda lá em casa à noite. A maioria, se ele quer andar lá em casa, resolver algum assunto, ele vai de dia e não à noite. E ele chegou para mim e disse: Eu estou com medo da sua sogra já, pois a minha mulher tem apresentado um comportamento muito estranho ultimamente, e frequentemente ela vem saindo à noite, passando horas e horas longe de casa, e só vem pela manhã. Mas o estranho é que ela vem toda suja e toda rasgada. Parece que pega uma briga toda noite, não sei com o quê. E também nem sei o que ela faz por essas estradas à noite sozinha. Mas também nem quero saber. E eu contei para ele sobre a notícia que estava passando na televisão. Eu perguntei se ele não tinha assistido o que estava passando na televisão, a reportagem que estava na televisão. Ele falou que não, mas ele ficou abismado quando eu contei que o lobisomem, o lobisomem mesmo, matou uma mulher despedaçada, arrancando pedaços enormes do seu corpo. Ele disse que ia tomar mais cuidado. E justamente naquela noite que aconteceu essa primeira morte, a mulher dele tinha saído umas 7:30 da noite por aí. E já estava mais ou menos umas 3 horas que a notícia tinha passado na televisão. Bom, eu não deixei o meu sogro ir para casa aquela noite. Ele dormiu lá na minha casa lá. Passamos aquela noite dormindo. Mas o meu sogro, ele tinha alguma coisa que a deixava inquieto. Ele não conseguia dormir. Então fiz um café e tomamos. Eu, minha esposa e o meu sogro. E ele disse: Olha, eu não sei mais. Eu acho que a minha mulher, ela está escondendo um mistério macabro. Eu acho que a próxima vítima será eu. Eu disse: Mas por que o Senhor? O Senhor é uma boa gente, o Senhor faz tudo de bom, só ajudar as pessoas. O Senhor nunca fez mal para ninguém. Por que é que alguém queria matar o Senhor? Ou algum bicho queria matar o Senhor? Eu não sei, mas eu estou com um pressentimento ruim que vai acontecer alguma coisa comigo. A minha esposa pôs-se logo a chorar. E o meu sogro olhou para ela e disse: Olha, não chore não. E ele virou para mim e falou: Se alguma coisa acontecer comigo, prometa uma coisa para mim. Eu disse: Sim, prometo. Cuide bem da minha filha, pois será triste o final da minha vida. Ele só falou isso. Confesso que fiquei com medo, pois em toda a minha vida eu nunca vi o meu sogro falar tão sério assim, e uma frase que te fazia chorar ao mesmo tempo, que ele falou com o coração assim. Parecia que realmente ia acontecer uma coisa ruim com ele. Mas eu nem liguei. Mas também fui consolar minha esposa, né, que estava chorando muito, e pedi para ela se acalmar. E fizemos um chá. E tomamos também. Ficamos ali a noite acordado ali. Quando foi pela manhã, o meu sogro foi para a casa dele. Ele falou: Bom, eu vou lá para a casa lá, ver se aquela maluca já chegou. Vamos ver o que ela tem para falar. Ele chegou e logo alguns minutos a mulher dele chegou, toda suja e toda rasgada. Parecia que tinha pegado uma briga a noite toda com alguma coisa ou com algum bicho. Isso se ela não era o bicho, né, que estava aparecendo, né? Bom, mas eu não quis falar nada. Ela sempre andava com a cabeça baixa e mal olhava para as pessoas, pois o comportamento da minha sogra mudou com o tempo, completamente, simplesmente mudou. Bom, a minha sogra não deu explicação nenhuma
para o meu sogro. Simplesmente entrou para dentro de casa, tomou um banho e vestiu outra roupa e cuidou no almoço. O interessante foi que ela cuidou no almoço normalmente, que nem ela fazia antes. Bom, a noite logo chegou e lá se vai ela sair de casa. Bom, ela saiu de casa correndo. Parecia ter uma pressa descomunal em sair de casa. Eu não sei o que ela ia fazer naquele mato, naquela escuridão, naquela noite. Pois era uma noite tão escura que o que iluminava lá fora era apenas a lua cheia que aparecia no céu. Bom, ela partiu para o mato e eu fiquei com aquilo na cabeça. Será que ela é aquele suposto ser que atacou as pessoas ontem à noite e matou aquela mulher? Bom, mas eu não quis arriscar. Fui para dentro de casa e fechei a porta. Quando foi no outro dia, a mesma rotina de novo. A minha sogra saiu de casa mais cedo, o mais cedo que o previsto, que eu esperava ela sair. Bom, e naquela mesma noite aconteceu a segunda morte. Seja o que fosse esse bicho, estava fazendo a sua segunda vítima. Dizem que foi com cortes profundos essa segunda vítima. E logo estava na televisão a notícia dessa segunda vítima, que um bicho enorme pulou sobre essa vítima e foi logo com os dentes no pescoço da vítima, sem dar nenhuma chance de defesa. Conta que o homem gritava por ajuda enquanto estava sendo morto por aquele lobisomem. Bom, pelos relatos, era um lobisomem sim, mas a pergunta não era quem estava matando a pessoa, se era um monstro, um lobisomem ou uma onça, mas quem virava o lobisomem. Isso era a resposta que estava perto para ser descoberto. Bom, os dias foram passando e por mais simples que pareça, os relatos também ficaram de lado por um tempo. Bom, a minha sogra tomou a sua rotina normalmente. Cheguei até a pensar que não existia monstro nenhum e nem bicho nenhum, mas com todas aquelas mortes, era impossível não existir um lobisomem ou qualquer bicho que seja. Bom, mas na próxima noite o terror voltou e simplesmente foi na casa do meu sogro ao lado. Eu escutei um barulho muito forte, como se algo quisesse arrebentar a porta. Mas, com o passar do tempo, eu escutei gritos lá de fora lá, uma pessoa pedindo ajuda. E a minha esposa disse: "É o meu pai, vamos lá correr até lá." E eu peguei uma arma que tinha na minha casa e fui correr até lá. Quando eu saí lá de fora, que abri a porta, vi aquele bicho que pulou em cima do pai da minha esposa e, infelizmente, acabou matando com um golpe fatal. Ele parecia que tinha prazer em matar as pessoas, arrancava pedaços enormes e o pai dela gritando por ajuda: "Socorro, me ajude." Enquanto mais ele pedia ajuda, mais aquele bicho dos infernos tinha prazer em arrancar pedaços, em ver o seu sofrimento. Bom, e realmente eu tive que atirar de um tiro tão certeiro que aquele bicho deu um uivo tão grande e saiu correndo em disparada. Uma velocidade tão grande que mal vi aquele bicho passando entre as árvores. E entrei para dentro e a minha noiva e a minha mulher só chorava num canto. Só chorava mesmo, pois tinha acabado de ver o pai dela sendo morto por o bicho que estava falando na televisão. Bom, agora era uma questão de tempo para descobrir quem se transformava nesse bicho.
mas eu tinha quase certeza que era minha sogra que estava se transformando nesse lobisomem, pois, para matar o meu sogro, um amor de pessoa desse, eu confesso para você, eu também chorei na hora, pois ele era que nem um pai para mim. Ele fazia o possível e o impossível para me ver feliz com a sua filha. Mas, infelizmente, esse bicho maldito dos infernos tinha matado ele. E agora eu queria vingança, de um jeito ou de outro. E nós passamos a noite acordado, velando ali o corpo dele. Quando foi pela manhã, ligamos para o ML, vim até o local. Quando pararam o carro do ML lá, que foram fazer a perícia, o moço se assustou. Nossa, que animal é esse que fez com esse senhor aqui? Eu contei para ele o que tinha visto naquela noite lá. Ele ficou abismado com o relato que eu acabara de contar para ele. Ele disse: não sei como o senhor sobreviveu, pois esse bicho, ele mata para se alimentar e não porque gosta. Ele mata a pessoa para se alimentar dos seus órgãos, do seu sangue. Parece que ele tem sede por sangue. Bom, e por mais um imprevisto que tinha, naquele dia a sogra minha não apareceu. Sumiu completamente, pois ela sabia o que ela tinha feito na noite anterior. Se ela se transformava na fera, ela que matou o seu próprio marido para simplesmente alimentar a sua sede por sangue humano e que nunca acabava. A cada noite aumentava cada vez mais. Esse bicho, esse lobisomem, já tinha feito a sua terceira vítima. Eu não ia deixar inteirar a quarta. Eu disse para minha esposa: olha, eu pretendo morrer um dia, mas se for para morrer com a morte que esses coitados morreram, gritando, pedindo por ajuda e sendo espedaçado por um lobisomem, eu não quero não. Eu vou colocar um fim nisso essa noite mesmo. Chamei um amigo meu que tem coragem mesmo para dar e vender a qualquer pessoa e a qualquer homem que fosse bater de frente com ele. Perguntei se ele não teria coragem de matar um lobisomem para comigo essa noite. Ele disse que tinha sim. Só ia pegar uma arma boa de mira para atirar, pois nós iríamos atirar para matar mesmo, sem deixar sobreviver. Bom, ele foi e não demorou muito a voltar. Ele já chegou com a arma na mão. E a arma estava carregada até o último tutano da arma mesmo. Bom, ele colocou a arma lá no canto e esperamos a noite cair, pois não iria demorar para a minha sogra sair. E era aí que nós iríamos ver se ela se transformava realmente na fera ou não. Bom, não demorou muito. Quando foi umas 6h30, ela saiu de casa e nós seguimos. Bom, dei um beijo na minha esposa e pedi para que ela trancasse a casa bem, mas trancasse bem trancada mesmo, pois nessa noite nós iríamos matar quem estava tirando aquelas vidas, quem estava matando aqueles inocentes, sem culpa nenhuma. E nós começamos a seguir a minha sogra. Bom, e ela ia se embreando a cada vez na mata, cada vez mais na mata. E nós andando sem ela ver, porque se ela percebesse, com certeza também era o nosso fim. Bom, ela chegou em uma encruzilhada e simplesmente parou. Eu mais o meu amigo ficamos escondidos detrás de uma árvore para ver o que acontecia. Passados uns minutos, ela começou a se retorcer e rolar pelo chão. Ficou nisso mais ou menos uns 5 minutos. Quando ela se levantou, simplesmente o seu rosto, as suas mãos, o seu corpo parecia que estava se transformando. Ela estava tornando uma forma assim de um demônio, mas não era uma pessoa humana que nem nós via passando na estrada. Era um demônio,
O seu rosto estava ficando a forma de um cachorro, criando focinhos e pelo corpo inteiro. Bom, e ao pouco ela foi se transformando naquela fera cruel que estava matando as pessoas. Eu fiquei abismado ao ver aquela transformação. Em alguns minutos, estava ali na minha frente, não a minha sogra, mas um lobisomem, aquela fera que matava as pessoas, mesmo porque gostava. Bom, e a hora era aquela mesmo. Ou nós atirava, ou nós morria. Bom, e não seria uma morte tão agradável se ela nos visse ali. Bom, eu apontei a arma e o meu amigo também apontou. Eu pedi para ele esperar um pouco, que ao contar até 3 nós iríamos atirar, descarregar a arma se fosse preciso mesmo. E quando eu contei até 3, nós disparamos o máximo de tiro que pudéssemos contra aquela criatura enorme e gigante. E ele gritando e nós atirando, apenas na cabeça. Mas parece que uma bala da minha espingarda foi fatal para acertar o coração da criatura. Quando essa bala acertou, simplesmente aquela criatura caiu no chão sem vida. E quando eu cheguei perto, fui logo correndo para ter certeza que era aquela velha desgraçada dos infernos, que tinha feito tantas vítimas assim em pouco tempo. Bom, quando cheguei perto, para minha surpresa e para minha infelicidade, era minha sogra. Ela estava voltando à sua forma humana, lá no chão sem vida. Eu jamais pensei em matar um lobisomem, mas também nunca pensei que fosse uma pessoa que convivesse comigo. Cheguei em casa e já fui contando para minha esposa. Infelizmente, a sua mãe era fera mesmo. Ela não segurou as lágrimas e chorou, chorou muito mesmo. E eu abraçava ela e a consolava e pedia para ela não chorar mais. Mas ela disse: a minha mãe se transformar em um bicho desse, era ele que estava sendo culpado por todas as mortes que estava acontecendo aqui, era ele que matou meu pai, era ele que matou aquela mulher, era ele que matou aquele homem. Nossa, minha mãe, ela ficou em choque. Nós tivemos que se mudar daquele lugar, pois ela não estava mais aguentando ficar naquele lugar. Estava pegando um tipo de uma depressão. Hoje nós moramos em São Paulo. Estamos muito felizes, mas ainda hoje nós lembramos daquela terrível noite. E eu me lembro perfeitamente aquela fera se transformando, que infelizmente era minha sogra, que fez várias vítimas naquela noite. Em noites anteriores, a minha sogra era a fera. E esse foi mais um relato do meu canal Janderson Lopes Histórias de Terror. Você que não é inscrito, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações. E é isso aí, tchau, tchau. Fui, até o próximo vídeo, assim, se Deus quiser.